Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC BH. Programação disponível pelo canal 6 da NET e também pelo canal 13 da Oi e também via internet tvcbh.com.br. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Nós vamos dedicar o programa de hoje aos catadores de material reciclável, sobre a reciclagem. Aconteceu de 21 a 23 de setembro último, 2015, aqui em Belo Horizonte, o terceiro Seminário Internacional Rotas Tecnológicas, que reuniu mais de 200 pessoas militantes dessa causa da reciclagem de diversos países do mundo. E nós vamos conversar sobre o que aconteceu nesse seminário, sobre uma recomendação da Organização Internacional do Trabalho, a recomendação 204, que é sobre o trabalho informal, também sobre a questão da formalização do informal, que está aí na onda do dia, e como é que está a questão dos catadores no mundo e especificamente no Brasil, a questão de gênero e catadores. Igualdade de gênero, o que isso tem a ver? Para iluminar essas questões aqui, nós temos a alegria de receber aqui no Palavra Ética hoje a professora Sônia Maria Dias. Professora Sônia, bem-vinda aqui ao Palavra Ética. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e contribuir com essa discussão. Que beleza. Sinta-se em casa ou no meio do povo da catação e da reciclagem, tá? A professora Sônia Maria Dias tem um extensíssimo currículo. Ela é doutora em Ciência Política pelo FMG, mestra em Geografia pelo FMG também, graduada em Ciências Sociais, trabalhou na SLU, a Superintendência de Limpeza Urbana aqui de Belo Horizonte, é pesquisadora da rede WIGO, Mulheres no Trabalho Informal, Globalizando e Organizando, e ela gosta de dizer que ela é uma lixóloga, doutora, especialista em lixo, né? Professora Sônia, fala em lixo não é meio pejorativo, não é politicamente incorreto, não? Sim e não. Durante um tempo, a luta que a gente fez, e principalmente na início da década de 80, foi de tentar ressignificar o que o lixo representa. Até então, o lixo naquela época era considerado como aquilo que a gente descarta. Mas a luta que os catadores de materiais recicláveis e seus apoiadores fizeram, né, principalmente no final da década de 80 e na década de 90, e ainda continua fazendo, ressignificou o lixo. Então, acho que hoje falar de lixo significa falar de vida, de renovação, de possibilidades, de potencialidades. Professora Sônia, antes da gente abordar algumas questões aqui, de falar também do terceiro Seminário Internacional, né, de Rotas Tecnológicas da Reciclagem, além do que eu te apresentei aqui, você tem uma vastíssima experiência, parece que desde a década de 80 do século passado, embora você seja muito nova, né, sendo militante e pesquisadora nessa causa, né? Você está envolvida em vários pesquisas, trabalhos, inclusive internacionalmente, né? Sim, sim. Eu até queria antes acrescentar, né, que eu tenho o prazer de fazer parte do Observatório da Reciclagem Inclusiva aí na minha extensa e longa carreira de lixóloga. O Observatório é da Universidade Federal de Minas Gerais? O Observatório é uma rede criada a partir, principalmente, né, do protagonismo do Movimento Nacional dos Catadores e da organização não governamental INSEA, que reúne várias organizações, né? A minha organização é uma delas, a WIGO, mas estão presentes a Universidade Federal de Minas Gerais, o Instituto Sustentar, está presente o Grupo de Teatro Parangolé e, é claro, a organização que as duas organizações que vêm tendo um maior protagonismo dentro do observatório, que é o Movimento Nacional dos Catadores e o INSEA. Várias outras organizações estão presentes no observatório. Então, um pouco assim, essa minha trajetória, né, eu falo que eu caí no lixo. Você acabou se apaixonando pelo lixo?
o lixo deu... E pela reciclagem, O lixo deu pelos catadores. sentido à minha trajetória de socióloga. Na verdade, quando eu me formei, meados da década de 80, eu saí da universidade um pouco perdida, sem saber para que a sociologia ia servir na minha vida, devo confessar. Eu sempre tive uma certa fome ou desejo de juntar teoria e prática. E naquele momento, quando eu saí da universidade, eu acabei me engajando em projetos de desenvolvimento comunitário dentro de um programa do governo do estado que era de apoio aos pequenos produtores rurais. E logo depois dessa iniciação aí nessa área do desenvolvimento comunitário, eu tive a felicidade e a sorte de ser transferida para Belo Horizonte e trabalhar em programas de urbanização de favelas. E eu trabalhei na região do aglomerado da Serra e tive a felicidade de integrar uma equipe de engenheiros, eu como socióloga, que começaram a pensar algo que deveria ser um direito fundamental de todo cidadão, que é a questão do acesso ao serviço de coleta regular de lixo. Naquela época, na década de 80, os assentamentos informais, né, as vilas e favelas, elas não tinham coleta regular de lixo. Então, nós começamos ali a desenvolver um projeto em parceria direta com a comunidade local, no sentido de identificar quais eram as melhores formas, os melhores processos para a coleta regular de lixo. E assim, ao tomar contato com o lixo, parece que todo o sentido da sociologia, num instante, se abriu. Para mim, foi uma coisa impressionante. Professora Sônia, a sua trajetória é belíssima e muito longa. Eu já vou adiantar um convite para você voltar aqui para a gente falar só da sua trajetória, porque imagino o que você já aprendeu e vem ensinando aí, né? Mas o nosso tempo aqui é exíguo. O que a gente ouve é que a produção de lixo está aumentando. Sim. Quais são alguns dados hoje? Qual a quantidade de lixo que a sociedade está produzindo? Esses dados recentes nos falam de 2 bilhões de toneladas de lixo produzidas anualmente. E nós temos ainda... Uma tonelada, 10 mil quilos, né? Um caminhão grande, né? É muito lixo, né? Que nós estamos produzindo. No Brasil? No Brasil, nós estamos produzindo, dados de 2013, 210 mil toneladas ano de lixo. Mas eu queria só acrescentar um outro dado recente desse relatório do PNUD, que é o dado de que nós temos 2 bilhões de pessoas no mundo ainda sem o acesso básico da coleta de lixo. Isso é muita coisa. É uma grande injustiça social. Professora Sônia, dá um pouco da notícia, alguns dos principais destaques desse terceiro seminário internacional Rotas Tecnológicas sobre Reciclagem, que aconteceu aqui em Belo Horizonte, agora de 21 a 23 de setembro último. Então, esse é o terceiro seminário, como a gente disse. Ele aprofundou temáticas discutidas nos 2 seminários anteriores que o Observatório da Reciclagem Inclusiva organizou. E para dar um destaque, eu gostaria de chamar a atenção para a participação de representantes de países fora do Brasil, como 2 países da África, Uganda e África do Sul, e um país da Ásia, que foi as Filipinas. Eles trouxeram para a gente algumas informações importantes de como é a situação do lixo nestes países. Quantas pessoas participaram, mais ou menos? De fora? Foram 2 representantes da Uganda, 2 representantes da África do Sul e 2 representantes da Filipinas. Então foram 6 convidados internacionais que trouxeram um pouco das dificuldades, né, e dos esforços de organizações não governamentais, né, que estavam ali, foram convidados ligados a ONGs e que trouxeram as suas experiências de tentar estabelecer
uma forma de melhoria na gestão dos resíduos sólidos na ausência daquilo que o Estado deveria prover. São países onde a presença do Estado nos resíduos sólidos é ainda muito ausente. Professora Sônia, no global, no total, mais de 200 pessoas participaram desse terceiro seminário internacional? Acredito que a gente deva ter tido um número até maior, né? Eu estou sem os dados oficiais, mas acredito que a gente deve ter tido mais de 200 pessoas participando nesse seminário. Então vamos tocar em alguns assuntos que vocês debateram lá, né? A OIT, Organização Internacional do Trabalho, expediu recentemente uma recomendação, a de número 204. Sim. Qual a importância dessa recomendação e quais os principais toques? Ela versa sobre trabalho informal? Sim, essa é uma recomendação histórica, né? A Organização Internacional do Trabalho, pela primeira vez, determinou, né, através de um processo que foi um processo de negociações e discussões que remontam a muitos anos, né? Então, pela primeira vez, a OIT determinou alguns princípios que podem orientar os Estados-nações a elaborarem uma plataforma de trabalho decente para os trabalhadores informais. Eu gostaria de tocar em 3 ou 4 pontos principais dessas diretivas, são muitas, né? Diretivas ali colocadas nessa recomendação, mas eu gostaria de tocar em alguns que eu considero são muito importantes para os trabalhadores informais. Eu queria, uma das questões, né, que eu gostaria de salientar é o fato da mudança da linguagem da OIT em relação ao trabalho informal. Isso não é uma coisa pequena. Qual a mudança que está propondo? Até então, a maior parte dos documentos, né, da OIT se referiam aos trabalhadores informais, muitas vezes como de uma certa forma pejorativa, né? Então, uma determinação importante, né, uma mudança importante foi essa linguagem. O documento, né, a recomendação 204 vai dizer que a maioria dos trabalhadores informais vem de lares pobres que estão lutando pela sua sobrevivência com enorme sacrifício e que eles necessitam de promoção, que eles necessitam de políticas sociais, necessitam de proteção social e não somente da regulação e da taxação. Isso é muito importante, porque o grande argumento é muito isso de que os trabalhadores informais, eles são espertinhos, que fogem da taxação, da regulação, do pagamento de impostos, né? Então, quando a OIT coloca na sua recomendação uma linguagem que reconhece que essas pessoas são trabalhadores pobres lutando pela sobrevivência, isso é muito importante. Professora Sônia, a prosa está boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo e nós vamos continuar essa prosa daqui a pouquinho. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando a professora Sônia Maria Dias, que é doutora em Ciência Política pelo UFMG, mestra em Geografia também pelo UFMG, graduada em Ciências Sociais, socióloga, né? Pesquisadora e lixóloga, especialista nessa questão do lixo, da reciclagem, desde a década de 80 do século passado. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuarmos refletindo aqui sobre reciclagem solidária, né? Como é que a OIT recomenda tratar essa questão. Espere aí, voltaremos já já. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Estamos entrevistando a professora Sônia Maria Dias, que é doutora em Ciência Política e mestra em Geografia pelo UFMG, graduada em Ciências Sociais, né? Especialista, militante e também pesquisadora sobre a questão da reciclagem, dos catadores, desde a década de 80 do século passado. Ela gosta de dizer que é uma lixóloga.
Professora Sônia, no final do primeiro bloco, você estava começando a falar sobre o teor, o conteúdo dessa recomendação que a OIT, Organização Internacional do Trabalho, expediu e que parece que veio para reforçar e legitimar a luta tão justa dos catadores por reciclagem solidária e tal, né? Você falava de um primeiro princípio e outros aspectos que... Sim, outros aspectos são importantes nessa recomendação. Um outro aspecto é o reconhecimento das cooperativas, isso é muito importante, porque até então a OIT usava a linguagem, o termo era empresa social. À medida que ela coloca no texto da recomendação o reconhecimento das cooperativas, isso para nós que somos militantes, né, da economia solidária, de uma outra economia, isso é muito importante. Uma outra questão é a questão ligada ao reconhecimento do espaço público como espaço legítimo da obtenção da sobrevivência do trabalhador informal. Isso é muito importante, principalmente para os vendedores ambulantes e para os catadores de recicláveis, porque é no espaço da rua onde essas pessoas obtêm a sua sobrevivência. Quando o texto da recomendação reconhece isso, isso é extremamente relevante. E um outro aspecto que é um avanço é o reconhecimento de que os trabalhadores informais podem ter acesso ao uso dos recursos naturais. Existem várias outras dimensões importantes, a dimensão do reconhecimento de gênero, né? A importância de que o reconhecimento de que é na economia informal que a maior parte das mulheres estão inseridas. Então, essa é uma recomendação muito importante, mas ela depende da militância das organizações de trabalhadores informais para que eles possam atuar nos seus respectivos países para pressionar para um marco legal que esteja sintonizado com essa recomendação 204 e para que seus países elaborem políticas públicas que implementem esse corpo de, digamos, de direitos, de princípios genéricos, né, para que eles possam se traduzir em prática. Até porque, professora Sônia, recomendação é recomendação, não é lei, é uma diretiva, mas assim, até eu queria te perguntar, ela não tem força legal. Por exemplo, no Brasil já tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Uhum. Qual a força, o peso? Como qualquer outra recomendação da ONU, né? Ela depende da... Constrange. O que é importante quando você tem esse tipo de recomendação? Elas não vão fazer com que os países, de um dia para o outro, implementem políticas sintonizadas. Mas o que elas oferecem é um instrumento, uma ferramenta para a militância. Né? E é isso que as organizações têm que aproveitar. Professora Sônia, antigamente lixo era lixo, né? Hoje, por exemplo, a militância eu sinto assim que fala, não, lixo não é lixo. O que se chama de lixo é material reciclável. Tal. Uhum. E parece que para o mercado e para o capital, lixo hoje se tornou uma mercadoria valendo ouro, né? Uhum. Está em questão hoje a formalização do informal, o que parece até uma contradição, um paradoxo, formalizar o informal, está em baile, é isso? Sim, e é isso que essa recomendação 204 versou. Ela versou sobre os princípios para a transição do informal para o formal, de tal forma a assegurar proteção do informal. Então, o que ela diz? Ela diz que a transição para a formalidade não pode penalizar a sobrevivência do trabalhador. Né? Então, o que acontece hoje é que o lixo é uma mercadoria valiosíssima. Né? Aquilo que os catadores faziam, né? E nem era disputado, né? Não se falava em reciclagem, né? Foi principalmente a partir da Rio 92 que a questão da reciclagem ganhou, né? Espaço na mídia, né? Que a população começou a falar mais. Então, hoje, cada vez mais, o lixo tem sido objeto da cobiça das multinacionais, o que vai colocando pressão
Nos grupos, nas organizações ou nos indivíduos que trabalham no lixo, né, obtendo a sua sobrevivência, mas num regime de informalidade. Então, essa linguagem da formalização, do informal, ela ganha cada vez mais força. E é por isso que a gente precisa de plataformas, de recomendações que ajudem as organizações a pressionar, né, pela proteção social. Esse é o núcleo. Nós precisamos de proteção social. Simplesmente formalizar o informal para que ele pague taxas, impostos, mas sem oferecer em troca a proteção social, não é o que a gente quer. Nós estamos militando pela proteção do trabalho, seja ele formal ou informal. Professora Sônia, você que pesquisa e tem uma militância não só nacionalmente, mas também internacionalmente, o que é assim que existe de catação, de reciclagem no mundo que pode inspirar a luta nossa aqui no Brasil, ou que está acontecendo no Brasil, que inspira lutas éticas nessa questão em outros países? 2 exemplos, né? E aí os 2 exemplos ligados à questão de gênero. Um exemplo que me inspira muito é a luta das catadoras da Índia. Hoje na Índia nós temos 2 grandes organizações que trabalham com mulheres catadoras. Nós temos a SEVA, que é a Associação das Mulheres Autoempregadas, 1 milhão de mulheres associadas. Porque a população lá é quase 1 bilhão, né? É um exemplo maravilhoso. E outro exemplo é o Sindicato das Catadoras de Pune, o KKP. Essas catadoras... Aonde? Em Pune, na Índia, sul da Índia, no estado de Maharashtra, perto de Mumbai. Também na Índia. Também na Índia. Então, essas catadoras, né, se sindicalizaram, né, são 7 mil sindicalizadas, e elas organizaram uma cooperativa, SWAT, e elas têm desafiado todos os estigmas ligados à questão da mulher. Essas mulheres estão dirigindo caminhões de coleta, elas conseguiram pressionar a prefeitura local para que a prefeitura as contratasse como prestadoras de serviço. Então, eu acho que esse é um exemplo maravilhoso. E um exemplo vindo do Brasil é o exemplo das mulheres catadoras, que vem trazendo a temática de gênero para a pauta de discussão do movimento nacional. Grande parte das cooperativas, a maioria das cooperativas são formadas por mulheres, mas a questão de gênero até então esteve ainda pouco destacada. Então as mulheres têm cada vez mais se organizado, grupos têm sido formados no Brasil. Aqui em Minas a gente tem um processo que foi muito bonito de sensibilização para essa temática de gênero, e onde a gente realizou inúmeras oficinas com as mulheres. Então esses 2 exemplos eu acho que são exemplos para mim que me dão um alento, me dão alegria, me dão, reforça a minha esperança de que a gente pode estar trabalhando no sentido de ter algo que vá dentro daquilo que eu chamo da ética da solidariedade. Então esses são 2 exemplos para mim paradigmáticos. Professora Sônia, recentemente a Asmari, o INSEA, né, todas as cooperativas de material reciclável do Estado de Minas Gerais fizeram uma luta muito aguerrida para tentar impedir que a Assembleia Legislativa aprovasse uma lei, um projeto de lei prescrevendo, autorizando a incineração do lixo em Minas. E depois continuaram a luta e o ex-governador Anastasia, aliás, foi Alberto Pinto Coelho, parece, vetou, né? E a lei foi derrubada. Está tranquila? Essa é uma conquista? A incineração está fora de pauta ou ainda ela pode retornar em Minas e no Brasil? Eu falo que a gente não pode dormir nunca. O lobby das empresas, das grandes empresas, principalmente multinacionais, é enorme, então, a incineração, que na Europa tem sido questionada, né, porque é um contrassenso. Nós temos que estimular a redução da produção de lixo,
né? Não basta só reciclar. Redução. Nós temos que, primeira coisa, reduzir. Reduzir. Isso significa atacar o quê? Nosso consumismo desenfreado. Tem que ter um estilo de vida mais austero, mais simples, Exato, né? mais simples, né? Reusar, reutilizar, temos que reciclar. Então, a incineração está na contramão. Tem aqueles vários princípios com vários R's, né? Exatamente. Reduzir, reciclar E reutilizar. e reutilizar. Então, não podemos dormir, né? Nesse ponto, nós temos que estar sempre mobilizados, porque a gente, né, a história tem mostrado que a gente consegue aprovar um projeto de lei banindo a incineração e as forças econômicas, né, são muito fortes. A corporatização do lixo é cada vez maior, né? São interesses muito fortes e nós não podemos dormir no ponto. Professora Sônia, nosso tempo está quase terminando, mas uma das coisas que eu sinto que é causa de muitas injustiças no Brasil, nessa sociedade capitalista, piramidal, né? Um sistema satânico como esse, que é uma máquina de moer vidas, e que estimula o tempo todo, né, o individualismo, o consumismo, né, a acumulação, é o preconceito e certos tabus de pessoas assim que, por não conhecer o outro, aí você que está no meio dos catadores, das pessoas, o que a sociedade precisa, a sociedade, as pessoas de boa vontade, precisa aprender como aproximar mais a sociedade dos catadores, das cooperativas, da reciclagem solidária e tudo, para que diminua os preconceitos e para que reforce a luta realmente por uma outra sociedade com mais reciclagem, com redução, com reutilização e na perspectiva solidária. Eu acho que a população precisa considerar os catadores como agentes ambientais. Na verdade, os catadores são os profissionais do século XXI. Que século é esse? É o século que nós precisamos de proteção do meio ambiente. E como agentes ambientais, é quase agentes de saúde também, né? Exato. Então, isso que é importante. Catador, não como mendigo. Agente ambiental. Aquele que vai contribuir Respeite e valorize para a preservação do nosso planeta. Pense nisso. Ok, professora Sônia, brigadão pela sua participação aqui. Já fica o convite para você voltar aqui para a gente falar, continuar aprofundando esse assunto e falar de forma mais ampla da sua trajetória, que é muito extensa nessa área. Foi um prazer. Muito obrigada. Ok, então entrevistamos aqui no Palavra Ética a professora Sônia Maria, que é doutora em Ciência Política, mestra em Geografia e graduada em Ciências Sociais pela UFMG, já trabalhou na SLU, Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte, é pesquisadora da rede WIGO, Mulheres no Trabalho Informal, Globalizando e Organizando, né, militante, uma lixóloga, desde a década de 80 do século passado. Obrigado a você que nos honra com a sua atenção, obrigado aqui à direção da TV Comunitária, aos funcionários que são imprescindíveis na gravação e veiculação desses programas e até o próximo Palavra Ética.